Aqui mala vai aparecer. E tem alguns mosquitos e moscas, por isso eu peço perdão. Já moscas e mosquito já não sabem a hora. Tem moscas de dia, moscas de noite, tudo. E desculpa esse barulho, minha mãe está fazendo comida. Quero responder a pergunta: por que eu vou embora de Cabo Verde? Para responder essa pergunta, eu devo explicar o que eu estava fazendo aqui, porque eu morava aqui por todos esses anos e quem eu sou. Vamos para lá, que não sabe essa minha história, quem sabe? Pode ser, eu vou contar mais fotos, não sei. Então, meu nome é Joana e eu morava na Ucrânia. Eu morava na Ucrânia, minha mãe é de lá. Eu morava lá por muitos anos. Eu nasci no Brasil, mas morava na capital da Ucrânia. Eu morava por algum tempo na Crimeia e na Oblast de Odessa, na Ucrânia, mas minha mãe nasceu em Kiev e a maioria do tempo eu passei lá na Ucrânia, na capital ucraniana. E de certa forma eu gostava daquele país. Aquele país que se livrou de comunismo, da ditadura russa, que antes era horrível, que antes era um inferno. Mas quando eu morava na Ucrânia já era mundo livre e tudo estava em ordem. Eu sou artista, eu sou daquele tipo de pessoas que eu sou artista. Eu comecei a cantar musiquinhas que eu inventava. E na época, quando eu comecei a cantar, eu não tinha boa voz, eu mais era como compositora, mas também cantava. Aconteceu algo que no final ficou um desastre na Ucrânia. A Rússia, que queria voltar a ocupar a Ucrânia, porque antes ocupava durante muitas décadas, e depois de algum período de liberdade, um período maravilhoso, Rússia decidiu voltar a ocupar a Ucrânia. Na altura, o regime russo comprava televisão, rádio, escolas, universidades, queria, desse jeito, com a ajuda de propaganda, escravizar a Ucrânia. Eu cantava músicas em ucraniano e português, por isso, para mim, começou como discriminação da cultura, da língua, da origem. Mas ainda era mais ou menos. Por causa desse motivo, eu não terminei ensino básico, né? Eu queria estudar em português e em ucraniano. Português era impossível, porque a Ucrânia é o maior país de território e um dos maiores de população, mas mesmo assim qualquer conexão com outro mundo era impossível, né? Isso era antes da União Soviética. E mesmo a língua ucraniana era discriminada. Por isso eu não terminei ensino básico, porque eu não queria ir para a escola russa. Isso era contra meu direito, isso é desumano. Mas a situação estava mudando muito, cada vez mais liberdade, mais business. Mas assim, no meio de toda essa maravilha, a Rússia começou a tentar voltar a ocupar a Ucrânia. Era certa falta de discriminação no início, mais forte, 2011, 2012. 2013, a Ucrânia decidiu se juntar com a União Europeia. A maioria das pessoas, governo, só que o presidente era pró-russo. Ele era apoiado pela Rússia, por isso ele ganhou eleições. Ele era certo um espião russo. Ele foi contra o próprio povo. O povo saiu na rua a protestar. Ele chamou polícia da Rússia para combater. Matou algumas centenas de pessoas nas praças. 100 pessoas primeiras eram chamadas como Nebesna Sotnia. Entre essas pessoas era um bom amigo meu. E assim, para mim, começou a guerra com a Rússia, já em 2013. Eu era parte dessa revolução, fazendo comida para as pessoas que chegaram para fazer protestos. Cantando na praça. Era um protesto de paz contra a ocupação russa. Mas Rússia era a grande minoria russa, mas apoiada
pela Rússia, e era mesmo minoria, mas com mais recursos, com mais força, com mais... Eles atacaram Crimeia. Lá na Crimeia, essa minoria foi mais ou menos 30%. Rússia entrou e 30% ficaram 120%, porque a Rússia matava pessoas que negavam se render, fazia terror, fazia propaganda, fazia pessoas fugir e quem ficou ficar calado. E assim a Rússia ocupou a península da Crimeia, depois região de Donbass. Todos esses anos eu morava na Ucrânia. Eu fazia tudo para qualquer coisa, qualquer vida. Fazia tudo para melhorar a minha vida e a vida do país onde eu morava, que eu chamava do meu país. Todo esse tempo eu também era pessoa pública. Eu fiquei famosa fazendo vídeos de humor e logo a Rússia começou a me perseguir fazendo várias matérias sobre mim. Eu fiquei tão surpresa porque a primeira vez quando a Rússia publicou sobre mim eu tinha 500 seguidores. Que medo a Rússia tem das pessoas que criticam ela, que criticam o regime, que falam, deve ser eu tocava cordas certas, mostrando a mentira, absurdo da propaganda russa. E logo a Rússia começou a inventar várias histórias sobre mim. Rússia, regime russo, ucranianos pró-russos. E logo os brasileiros petistas começaram a espalhar várias coisas, calúnias sobre mim, fake news, inventar histórias. E do lado postaram o meu endereço. Para quê? Para provocar os pró-russos malucos da Ucrânia para entrar na minha casa para me matar. E para mim era muita dor que no Brasil tanta gente gosta da Rússia, tanta gente... E depois eu comecei a ver que aquela gente do Brasil é vítima de propaganda, que era algo parecido com... Era um regime também. E de um lado eu tinha muito amor dos ucranianos pro-europeus, dos brasileiros, mais da direita. Né? Eu não falo da extrema direita, não. Mas aquela gente fazia muita coisa horrível sobre mim. Fatos que eles postaram era bem doloroso, era muita propaganda. Mas com o tempo, minha vida era offline e piorava também, porque a Rússia matava... Era guerra que durava, começando de 2013 e 2014. Com o tempo, a Rússia matou tanta gente boa na Ucrânia e apoiou aqueles ladrões que a maldade começou a superar na Ucrânia. Em 2019, ucranianos votaram em Zelensky, que era uma figura bem pró-russa. Ele achava que nós temos que perdoar a Rússia 35 mil mortos, que a Rússia matou. Temos que perdoar terras ocupadas. Temos que se render à Rússia. Ele estava fazendo isso de forma bem macia. Eu entendi que a Ucrânia vai cair. Em 2019 eu pedi asilo político em Cabo Verde, porque eu não sabia outro país. Meu nível de conhecimento. Cabo Verde eu conheci com a cantora Cesária Évora, que chegou a cantar na Ucrânia, quando eu tinha 14 anos. Eu conheci ela. Ela foi para mim, porque eu não tinha muita conexão com o Brasil, que era bem... Aqueles brasileiros da Ucrânia eram bem petistas, bem pró-russos, pró-soviéticos. Eles nem nos contavam quem nós somos. Eles falaram que, é Rússia. Por isso eu não tinha muito contato com o Brasil, mas Cesária e com ela outros cabo-verdianos, um deles foi o meu primeiro amor, meu primeiro namorado. E muito contato. Eu aprendi a entender crioulo. Eu falo crioulo, mas eu falo mais em português. Mas
entender crioulo e falar também. Português, temos língua em comum. Eu conheci muito de perto essa cultura. Na Ucrânia, em Portugal, cantava muito com os rapazes de Cabo Verde. Escutava muitas músicas. Logo conheci outros artistas, outras figuras na música, outros grandes nomes da música de Cabo Verde. Comecei a seguir Cabo Verde, eu acho, já de 2000. E eu acho de sempre. Eu acho que segui Cabo Verde já há anos. Viajei a primeira vez em 2016, se não me engano, como turista. E depois, mais uma vez, eu tinha meu negócio na Ucrânia, eu tinha a minha casa, eu tinha a minha vida boa. Mas a situação estava piorando tanto que em 2019 eu devia fugir. No início eu não planejava fugir para sempre, de vez. Eu cheguei para Cabo Verde, começava a minha vida. Mas depois a situação piorava e já dava para ver que não dá mais nem para viver, nem para voltar às vezes para a Ucrânia, nem até para ter propriedades na Ucrânia. Mas quando eu decidi vender minha casa em 2021, já era tarde demais. Tudo já ficava tão desvalorizado que eu praticamente perdi minha casa. Eu vendi tudo muito mais caro, eu acho 15% do valor. E por causa dessa guerra, dessa crise provocada. E desde 2021, eu cheguei em Cabo Verde já... Antes pode ser, não era a situação tão drástica, mas ficava drástica. Mas já em 2021, eu cheguei como refugiada, pedindo mais uma vez asilo político. E comecei a viver. Comecei a fazer negócios vendendo roupas femininas de tamanho grande da fábrica da Ucrânia. Começava esse negócio. Começamos a viver aqui. Mas uns meses depois disso, a Rússia atacou todo o território da Ucrânia. E meu negócio morreu, né? E até além depois disso, alguém tinha coragem de dizer que eu não sou refugiada. Tentaram me matar 3 vezes na Ucrânia. Os radicais pró-russos. Destruíram, desvalorizaram tudo que a gente tinha lá. Começaram uma grande guerra. Já em 2021 eu fugi salvando minha vida. Em 2022 estava tudo destruído. Meus amigos mortos, meu negócio destruído, o país onde eu morava destruído, cidadania da minha mãe, porque minha mãe tem só cidadania ucraniana, estava praticamente o país não dava garantias daquela cidadania, nem pagar pensão, nem nada. Era tudo acabado. A minha mãe ficou sem país, sem cidadania praticamente. E pessoa já que ficava mais para a idade, como? Eu pedi mais uma vez asilo político em Cabo Verde. Todo esse tempo, Cabo Verde negava asilo. Eu gostava muito de viver em Cabo Verde porque por causa de que tem cultura parecida como minha, que eu nasci na Bahia. Língua, por exemplo, falando como eu falo, todo mundo me entende. Minha língua é uma mistura, né, dos dialetos, na verdade, porque toda a minha vida eu moro entre países, cidades, agora mais um país, o quarto país vai ser Espanha. Eu já não tenho aquela origem, né? Mas a minha origem é na música fereiro, né? Do meu mar, da minha cachoeira, do meu cantinho onde eu nasci, da minha sangue, uma música bem afro-portuguesa, nem é brasileira, que eu escrevi lá daquele lugar onde eu nasci no Brasil, e lá da minha vontade de se esconder de toda a dor, toda a nossa dor do mundo, desse amor que eu estava sentindo para minha terra, a terra que eu nunca mais vou poder voltar.
por causa da política, por causa dos senhores que decidiram criar regimes. Eu passei anos felizes em Cabo Verde, mas lutando muito, sem direitos básicos. Eu falei, quando minha mãe perdeu pensão, que ela merece, que ela trabalhou, pagou imposto lá, porque a Rússia destruiu a economia da Ucrânia. Eu falei, aqui em Cabo Verde tem empresas russas, aqui tem embaixada russa, aqui tem vários ricos russos. Será que Cabo Verde não pode dar asilo político para nós? Para eu poder viver, trabalhar? Será que Cabo Verde não pode dar um pequeno apoio para minha mãe, que por causa da Rússia? Cabo Verde continuava a fazer negócios com a Rússia. De um lado e de outro lado, negar-nos dar direitos básicos. Eu que gostava muito de viver aqui. Eu paguei muito caro para viver aqui. 3 vezes, desde 2019, eu devia entrar em Cabo Verde 3 vezes. Eu pagava visto, taxa de entrada, alguma coisa, e também seguro das pessoas que não são da União Europeia. Lá tem um negócio mais. Eu pagava mais do que europeus. Eu falei que a minha situação, não. Eu deixei muito dinheiro em Cabo Verde e fiquei na miséria. E acabou tudo que eu devia pedir, eu já estava sem poder, mesmo trabalhando. Eu ficava, porque minha mãe ficava idosa. Quando a pessoa fica idosa oficialmente? 66 anos. Esse ano minha mãe vai fazer. Mas não importa. Fizeram transporte mais caro para os turistas. Não quer ser turista? Paga seguro caríssimo, paga vistos caríssimo, etc, etc, etc. Paga imposto enorme. Eu não estou inventando. Eu tenho todos os documentos. Quando eu ia buscar meu dinheiro na Europa, eu recebia todo o meu dinheiro, menos um pouco lá também tem taxa. Mas aqui é uma taxa enorme. Eles me obrigavam a viver todo esse tempo como turista. Quando o dinheiro que eu tinha acabou e meu trabalho virtual faltava, eu queria arrumar trabalho físico, ao vivo, né? Um trabalhinho faltava-me uns 150, 200 euros para ter vida boa. Eu queria arrumar um trabalho. Eu falo mais ou menos inglês. Eu sei fazer algumas coisas, mas não tem direito. E a Europa dava tanto apoio para os refugiados que até não merecem. E Cabo Verde, para mim, não. Cabo Verde só me obrigava a pagar a mais. E esse ano minha mãe vai ficar idosa, oficialmente. Na Europa ela vai ter desconto de 10% de transporte. E aqui ela é obrigada a pagar 200% de transporte público, no médico, etc. Cabo Verde negou todos os meus pedidos. Que eu fui na Câmara, eu fui no Palácio da Justiça, eu fui em praia. Quando tinha dinheiro, eu fui praia pedir. Não. Deve ser Cabo Verde tem medo de perder tráfico de drogas que a Rússia está fazendo aqui. Deve ser Cabo Verde tem medo de perder mercê daqueles bilionários que vivem aqui se escondendo, porque na Europa eles têm sanções contra essas pessoas. Deve ser também China, tem a ver com isso. Deve ser regime, eu devo ser uma bonequinha boa, servir para o regime. Deve ser, isso é questão, que eu sou pessoa ocidental e luto. Se vocês não gostam do Ocidente, por que vocês estão usando todo o remédio que tem aqui? União Europeia e Estados Unidos. Todo o remédio. Redes sociais, Ocidente. Toda a bondade vem do Ocidente. E vocês querem essa bondade, esses bens, mas querem apoiar regimes como Rússia e China. China já é mais ou menos, né? China tentando ser um pouquinho mais civilizado. China não é tão ruim, mas Rússia é bem estranho, né? Cabo Verde estava balançando. De um lado, sim, ser ocidental, mas tem muita gente que estudou na Rússia. E eles querem aquele inferno. E vocês querem o quê? Vocês querem ser mais ricos? Para roubar mais o seu povo, como na Angola? Onde 5% ricos e 95% passa fome. É isso.
Tem, até nos países mais civilizados, tem essa gente nas dúvidas entre bem e mal. Mas aqui tem demais. Eu acho por causa disso, né? E mesmo que muita gente me apoiava aqui, muitos amigos, seguidores, eu consegui viver. Muita gratidão. Obrigada para todo mundo. Foi experiência única. Eu aprendi muita coisa nova. Foi experiência enorme. Valorizando a cultura que também é africana, que eu gosto muito, eu admiro muito. Eu tenho muito orgulho que eu tenho no meu sangue, uma parte de sangue da África. E eu tenho muito, muito orgulho de viver em Cabo Verde, que é parte da África. Eu sou patriota de África. Eu conheci ela em Cabo Verde, eu conheci Angola. E eu passei a viver tantos anos em Cabo Verde, já ficando também uma parte boa em mim. Cabo Verde tem muita coisa boa e que eu mostrava para o mundo, eu vou lembrar. Com muita saudade, mas sem poder trabalhar oficialmente. Como se eu vou arrumar trabalho de 200 e tal euros, eu vou pagar 60 ou 70 euros taxas e impostos, o que eu vou ter? O que eu vou ter? Complicado é para todo mundo, mas eu não sou todo mundo. Eu sou vítima de guerra, de perseguição, etc. E com minha mãe que já daqui 6 meses vai ficar idosa. O que vai depois? O que vai depois? Eu devo também pensar da minha mãe, porque eu não quero deixar minha mãe morrer na guerra. Eu mesma não quero morrer na guerra. Minha mãe tem sua pensão que ela trabalhou. Eu tinha minha casa. A Rússia destruiu toda a nossa vida. E será que é justo os russos andando aqui, apoiando o seu regime, votando, eles votam no seu ditador? Europa obriga russos a pagar. Tem seguro, a Rússia destruiu. E aqui eles falam, você é rica demais para ser refugiada. Eu tenho culpa que eu tinha boa casa? Ok, eu tinha 2 terrenos. Eu tinha uma casa enorme, duplex. Por causa de guerra, por causa que tudo perdeu seu valor, eu fiquei na miséria. É o que eu devo? Eu vou cuidar dos velhos, eu vou ser empregada doméstica, né? Eu devo aceitar que a Rússia destruiu tudo. E quando eu não vou poder trabalhar no trabalho forçado, eu vou morrer. E os russos que roubaram minha propriedade vão andar com paz. Não. O mundo civilizado obriga a pagar russos multa, confiscam isso. E em Cabo Verde tem 3 famílias riquíssimas russas que estão escondendo aqui, porque não podem na Europa. E Cabo Verde tolera isso, tolera a embaixada russa, esse escândalo com drogas que a Rússia fazia. Foram encontradas toneladas de drogas que a Rússia fazia aqui. Cabo Verde tolera isso, porque tem certa merdinha no governo de Cabo Verde, entre povo que estudou na Rússia, também de certa forma na China, porque se quem estuda na Rússia fica 100% idiota, na China também é problemático, tem certa propaganda. E essas pessoas querem transformar Cabo Verde em quê? Em Angola? Em Coreia do Norte? Em Rússia? Mas tem. Eu acho que quando alguma pessoa conseguiu algum nível de vida, deve ser protegido. E quando pessoas falam que eu trabalhei tanto para ter própria casa, eu devo perdoar. Eu devo ser humilhada, devo viver na rua, porque ninguém deve ninguém. E quem me roubou, quem destruiu minha vida, vai ser bem tratado pelas pessoas. Isso não é certo. Isso é ameaça para todo mundo, né? Porque não existe mais justiça no mundo, né? Eu não tenho vaidade, eu apenas pessoas que trabalhou muito, que conseguiu algum nível de vida. Isso não significa que eu devo trocar minha casa, que eu devo perdoar e ir alugar um quarto na Ribeirinha e viver sem banheiro e ser humilde. Não é ser humilde, é ser fraco e ficar passivo. E depois,
o que vai ser? Rússia vai atacar mais pessoas, destruir mais coisas, gerar mais pobreza no mundo. Nada. Ser humilde. Depois, Rússia vai atacar Polônia e os polacos devem ser empregados domésticos na casa de alguém, né? Assim que é acontecendo. Isso não é respeitar a propriedade de alguém, segurança de alguém, saúde de alguém. Isso é tolerar regime, mesmo tolerar. Vamos ver se você vai perder tudo, se você vai seguir os seus conselhos. É assim que muita gente, com propaganda na cabeça, fala isso pra mim, né? Por isso eu vou embora de Cabo Verde. Eu vou tentar recomeçar minha vida na Europa. Tenho saúde estragada. E quem estragou minha saúde foi a Rússia. O justo que a Europa obriga russos a pagar taxas de impostos, jamais multas por essa guerra. Eu tinha minha própria casa, minha vida. Eu morava na minha própria casa, sem pedir ajuda, sem pedir asilo. Eu ficava na Ucrânia sem chatear alguém, sem invadir na vida de alguém. E agora não é culpa minha, é culpa da Rússia, que me colocou nessa situação. Mas Cabo Verde não quer saber isso. Cabo Verde tentando balançar. Por isso eu vou embora. Por isso eu vou embora, mesmo gostar cultura, vida aqui. Mas sistema político, aqui fica complicado. Eu mesmo de gostar, culturalmente. Eu gosto também da Angola. Língua, cultura, comida. Eu sei fazer alguns pratos da Angola, eu adoro. Mas Angola tem sistema apodrecido. Agora Cabo Verde está nas dúvidas. Igual o Brasil. Será que eu tenho menos amor para o Brasil? Não. O sistema político que não me permite viver lá. Agora tem um mundo polarizado e eu não quero viver numa ditadura. E no meio. Eu quero apenas sobreviver. Eu construí minha vida boa e ninguém tem direito a tirar. Minha saúde que piorou tanto, que agora eu tenho um pouquinho de vento e eu já estou gripada, resfriada. Isso não deve ser. Por isso eu vou para a Europa pedir para me ajudaram com minha saúde para viver, trabalhar e tudo. Né? Eu não tenho dinheiro para pagar minha saúde. Minha saúde está destruída por causa da Rússia. Eu espero que a Europa me ajude a melhorar a minha saúde e trabalhar, viver, recomeçar a minha vida com muita esperança. Assim. Essa é a minha história. Dá-me joinha. Se você quer me apoiar de moedinha, você pode fazer no PayPal, no Patreon. Eu vou gravar mais vídeos sobre Cabo Verde, ainda que estou aqui 3 semanas. E no início, e depois, Espanha, vou viver e documentar a minha vida. Até mais. E aqui eu tenho muitos vídeos positivos sobre Cabo Verde. Várias histórias, músicas, hotéis, várias ilhas. Você pode ver também momentos da minha vida aqui. É assim. Até mais.